sobre o poder das nossas palavras. Nós pregamos a primeira, no primeiro domingo, depois do segundo teve o aniversário da igreja, pulamos, depois pregamos a segunda no dia 20, depois teve agora 27, mês de missões Rio, e agora, então é um sermão em série, mas em série pulada, né? Então termino hoje, nós temos o esboço da primeira palavra, está ali à disposição de quem desejar. Da segunda palavra nós distribuímos para os irmãos, não sei se temos mais algum, e da terceira está aí com os irmãos. Mas pelos textos bíblicos selecionados, então, que estão aí muitos textos sobre o mesmo assunto, que vão ajudar você no seu relacionamento conjugal, no seu relacionamento com seu filho, com a sua filha, e no seu relacionamento com seus pais, no trabalho, em todos os sentidos. Como a gente deve usar bem as palavras, essa coisa que é tão poderosa e que a Bíblia chama de língua, boca, lábios. Mas esses órgãos, esses músculos, eles não têm por si poder, né? Mas são órgãos que traduzem aquilo que pode ser bênção ou que pode ser maldição, dependendo daquilo que fala, comandado pela mente. Mas, na nossa versão cristã, comandada pelo coração. Tadinho do coração, né? Na verdade, ele é um órgão que, como ele influencia, ele abastece todo o organismo, então ele acaba sendo o lugar onde a gente parece sente mais essas questões de amor, de paixão, de tentação, etc. Então, ele virou como sede das emoções. Mas é tudo realmente a nossa mente que precisa ser controlada. Então vamos lá. O texto, o versículo, entre tantos, que a gente usou como base para nos convidar a esta reflexão, é Provérbios capítulo 18, verso 21. E diz o seguinte: a língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão o seu fruto. Poder sobre a morte, poder sobre a destruição, poder sobre a ruína, poder sobre a levar as pessoas a se sentirem mal, e poder sobre a vida, sobre a restauração, sobre a levar as pessoas a se sentirem melhores. Então, tudo isso está no poder da língua. E quantos estragos ela não faz? E quantos estragos ela não fez aí durante a pandemia, onde a gente estava mais tempo em casa. E por falta de que fazer, a gente acabava falando que não devia. Ou nas coisas pequenas que nos irritavam, a gente se expressava inadequadamente e aí produzia muitos dissabores. Nós vimos no primeiro sermão os tipos de palavras que geram morte. Primeira mensagem. Então nós vimos todos aqueles tipos de palavras que geram morte, classificando cada tipo cada uma dessa maneira, a sua maneira. Depois, na segunda palavra, nós falamos sobre os tipos de palavras que geram vida. E são 4 esses tipos de palavras, classificando assim. E dentro de cada um também tem detalhamento. Então falamos da outra vez sobre palavras fundamentadas, aquelas palavras que são palavras ditas por quem ouviu antes de falar, não fala sem primeiro ouvir, palavras que são ditas de quem pensou antes de falar, refletiu, fundamentou e procurou a verdade. E também, letra C, são as palavras ditas por quem tem conhecimento e experiência do assunto. E além disso, essas são palavras, meus irmãos, ditas baseadas na verdade e no bom senso. Hoje, e naquele dia também, nós falamos sobre palavras curativas. Além de palavras fundamentadas,
As palavras que geram vida são palavras curativas. E eu citei alguns versículos, e só para nossa lembrança e nossa bênção, vou mencionar só dois. Agora, sobre palavras curativas, que é Provérbios 16, 24. Vamos ler juntos? As palavras agradáveis são como favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Palavra é isso. Cura para os ossos e alívio e paz e doçura para a nossa alma. Também falamos mais um versículo, vamos juntos, em Provérbios 12, 18. Alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada, mas da língua dos sábios é medicina. A língua dos sábios é medicina. Neste momento, nós vamos falar agora um terceiro tipo de palavras, que são palavras que geram vida. Eu chamo aqui, decidi chamar de palavras estratégicas. Claro que Deus nos deu sabedoria, para a gente saber como falar, quando falar, por que falar. E às vezes você diz uma coisa, mas sem estratégia, sem sabedoria. Eu poderia botar aqui sabedoria, palavras ditas com sabedoria, mas todo o conjunto já é com sabedoria. Mas aqui é uma estratégia. Estratégia de quem é inteligente, de quem quer construir, não destruir. Então, eu relacionei aqui algumas estratégias que a gente deve usar ao usar a nossa palavra, ao comentar alguma coisa, ao dizer, criticar. E nós falamos sobre, às vezes a gente precisa dar um feedback amoroso para a pessoa de alguma coisa que não está bem, mas qual é a estratégia que a gente deve usar na hora de falar? Então a letra A, primeiro são as estratégias, são estratégicas as palavras ditas nas condições adequadas. Condições adequadas. Se aquele momento, se aquela condição, se aquela situação, se aquela circunstância não é adequada para se falar aquele assunto, aquela palavra, você deve aguardar o tempo adequado. Isso não sou eu que estou dizendo, é o livro de Provérbios que está dizendo. Provérbios 16, 28 diz, vamos juntos? O homem se alegra em dar respostas adequadas, e a palavra a seu tempo, quão boa é. Quer dizer, a palavra a seu tempo, a palavra fora de tempo, fora do contexto, não dita na ocasião certa. Então ela traz, ainda que seja palavra boa, mas ela não é adequada para aquele momento. É como num aniversário de alguém, a gente pregar sobre morte, né? Mas tem um texto que diz que é melhor estar na casa onde há luto do que na casa festa. Mas não é uma palavra adequada para aquele momento, né? Tem coisas que não são adequadas. E tem circunstâncias não nos pedir. Podemos, meus irmãos, e devemos expressar nossos sentimentos. Devemos. Você não precisa esconder seus sentimentos, o que você está pensando, o que você está sentindo, mas de maneira certa, na hora adequada e pela motivação correta. Se você expressa para machucar a pessoa, para ferir, para se vingar, não é a motivação certa. A motivação certa, você às vezes tem que falar, é para que as coisas melhorem, para que a situação seja diferenciada. Então, nós devemos então procurar saber se o assunto
pode ser discutido naquele momento. É isso que muitas vezes conflitos acontecem porque levamos assuntos no momento errado, no time errado, na circunstância e no ambiente errado, com a presença de pessoas que trazem constrangimento. Ontem alguém postou no grupo da família uma coisa meio desagradável. E depois eu fui olhar de novo e respondi pela pessoa com todo amor. Olha, você não deveria ter postado dessa maneira, com essas palavras, usando esses termos. Mas eu esqueci e pensei que eu estivesse falando ele no privado. Mas falei no grupo da família. Aí depois tive que pedir perdão a ele. Ele disse, não, pastor, tio, não tem problema, o senhor está certo, o senhor falou com muita educação, tá? Mas a gente tem que procurar onde vai falar, com quem vai falar, ou na presença de quem vai falar sobre... E às vezes aquilo que poderia ajudar se transforma num grande constrangimento, né? Há momentos em que, em que as condições psicológicas do seu cônjuge, ou do seu filho, ou da sua filha, ou dos seus pais, não suportam um assunto, por exemplo, pesado, mais difícil. Então você espera esse momento passar, a situação melhorar. Dificilmente, meus irmãos, dificilmente nós nos arrependemos da palavra que deixamos de falar, mas nos arrependemos quando falamos apressadamente, sem avaliar o ambiente, o momento. Provérbios 29:20 vai dizer, vamos juntos? Você já viu alguém que se precipita no falar? Há mais esperança para o insensato do que para ele. Então, falar com o coração irado ou exasperado nunca fará bem a ninguém, nem ao que fala. Você às vezes, eu tinha que falar, eu não estava aguentando, me desabafei. Pronto. Aí depois você vai ficar deprimido. Falei demais. Não devia. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Na hora das emoções alteradas, devemos reter as palavras. Quando o espírito estiver sereno, aí é inteligente falar. Também as palavras estratégicas, letra B, são estratégicas porque as palavras ditas de forma e de maneiras adequadas. Não basta só o momento, as circunstâncias, mas a maneira como se fala, de forma adequada. Veja o que Provérbios 13:2 vai nos dizer, vamos juntos? Do fruto de sua boca o homem desfrutará, vamos de novo. Do fruto de sua boca o homem desfruta coisas boas, mas o que os infiéis desejam está em versão diferente? Paciência, eu mudei a versão, mas não aqui. Mas os fiéis, ou os infiéis, né, desejam violência. Eu tinha posto numa versão, mas voltei para a nossa oficial, NVI, não alterei aí, perdão. Então, na verdade, o que o texto está dizendo é que o fruto da nossa boca, ele desfruta de coisas boas, mas o que os infiéis, aquelas pessoas que não são prudentes e são cruéis, eles desejam a violência. Então, da boca deles sai violência, sai palavras duras, sai palavras que machucam, para ferir mesmo, para derrubar a pessoa. Então, falar o que é certo, mas no tom errado, prejudica a comunicação e a mensagem. Prejudica a comunicação
e a mensagem. Vejam só o que Colossenses 4:6 está a nos ensinar. Vamos juntos? A vossa palavra, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Então é uma palavra temperada com sal, uma palavra suavizada, é uma palavra trabalhada, com gostinho, ainda que seja ruim, mas com gostinho bom, né? Tem comida que a gente não gosta, mas dependendo da maneira como se prepara, ela se torna gostosa. Pois bem, mas quais são as formas adequadas ou maneiras adequadas de a gente falar? E aí eu relacionei algumas maneiras adequadas para a gente falar dentro deste ponto B. Primeiro, B1, palavras estratégicas ditas de maneira adequada evitam expressões radicais. Se você quer falar palavras estratégicas de maneira adequada, primeira coisa, tente evitar falar expressões radicais. Devemos evitar expressões radicais como jamais você fez isso, jamais fiz isso. Essas coisas que a gente às vezes fala, que nem sempre é verdade. Você nunca me fez isso, você nunca falou isso. E esquece, às vezes, de toda uma história que isso não corresponde à realidade. Mas na raiva a gente usa essas palavras. Você sempre faz isso. E não é sempre, a gente sabe disso. E tudo você critica, tudo você fala, tudo. E não é assim normalmente. E são expressões, as radicais que a gente usa e que não fazem bem. Ninguém gosta disso. Olha, alguém gosta. Quem somos nós? Lá não fizemos nenhuma pesquisa para saber, né? Todo mundo acha você assim. Não é bem assim, nunca é assim, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado em usar expressões radicais na nossa fala. São palavras geralmente generalizantes, que você generaliza, são palavras normalmente exageradas e são palavras questionáveis. Então, e que geram mais confusão. Então é preciso a gente escolher. Muitas pessoas, algumas pessoas, tal, mas não todo mundo, nunca, sempre, jamais. Além de serem um exagero, elas destroem a credibilidade do argumento e distorcem a realidade. Então, essa nossa palavra, então, deve ser uma palavra sem radicalismo. Outra dica, as palavras, letra B, 2, as palavras estratégicas ditas de maneira adequada são marcadas pela forma educada e gentil de falar. Falar com ignorância, falar com palavras duras, elas não são estratégicas. Elas afastam, elas fecham o coração da pessoa que ouve. Devemos exercitar as palavras de ouro do tipo, por favor, pode fazer isso, pode fazer aquilo, por gentileza. Gentileza gera gentileza. Muito obrigado. Às vezes a mãe se esforça a fazer, ninguém diz muito obrigado, né? Às vezes hoje a turma inventou uma palavrinha para substituir muito obrigado. Valeu, brother. Valeu. Assim, empobreceram o muito obrigado. Talvez eu já disse aqui, o muito obrigado também não é uma boa palavra para você. Eu estou muito obrigado a devolver a você o que você me fez. Eu me tornei obrigado a você. É uma expressão que já entrou no nosso cotidiano, mas eu sempre costumo dizer, agradecido é uma palavra até melhor do que muito obrigado. Mas é muito longa, né? Muito agradecido. Muito obrigado já vai mais rápido. Grato, a gente diminuiu para grato, e agora é GTO, né? E agora valeu, né? Mas a gente tem que ter esse sentimento. Desculpe-me,
desculpe-me. Né? E sorry, né? Aquela toma da sorry, né? Lá nos Estados Unidos, a gente passou uns dias lá e eu tomo no mercado assim, sorry para lá, sorry para lá, sorry para lá. Falei, poxa, aqui todo mundo sorri, que bom, né? Então, perdoe-me, perdoe-me. A gente às vezes tem dificuldade de dizer perdoe-me. Eu já vi pessoas me entristecerem muito, mas aí, em vez de dizer perdoe-me, sabe o que ela diz? Desculpa. Desculpa é uma coisa bem burocrática, perdoe é cristão. Cristão não pede desculpa, a não ser uma coisa assim trivial, mas a palavra do cristão é perdoe-me. Perdoa, mas tem que ter o a mim. Né? Muito bem. E com licença, né? Com licença. São expressões de educação, de gentileza, que nós brasileiros às vezes esquecemos muito e dá muita tristeza, né? Muita tristeza. Quantas vezes você fez uma coisa, você fica tão chateado que ninguém disse nada, você diz, obrigado, né? Dá vontade, e às vezes a gente diz. E se a gente fizer isso, a pessoa ainda olha para a gente com cara ruim, né? B3, as palavras estratégicas ditas de maneira adequada devem ter reafirmações de apreço e de amor. Nós não podemos falar nada em casa de alguma coisa que precisa ser dito sem ter reafirmações de apreço, de amor. Ao destacar algo negativo, precisa também sempre destacar algo positivo, algo para elogiar, né? Tem gente que só sabe criticar, não sabe elogiar. Mas agora eles aprenderam que eles não sabem mais, eles não criticam mais, eles dão o quê? Feedback de que tipo? Amoroso. Mas só dá feedback amoroso, Por que não dá elogio amoroso também? Né? Então, eu já disse isso aqui, mas sempre é bom repetir. Gente, quando vai falar alguma coisa, o ideal é a estratégia do sanduíche, né? Tem o pão, o recheio e o outro pão. Então, começa com uma coisa boa, depois vem a crítica e depois fecha com uma coisa boa. Sem que seja uma coisa meio mecânica, faça isso de forma natural. Aí, do tipo assim, olha, você é uma pessoa bacana, pequena, e a pessoa só está esperando mais, né? Eu sei que isso é complicado, mas é bom que seja assim. Ontem eu atendi um colega e eu sabia que eu precisava chamar a atenção dele sobre vários aspectos. Não é daqui da igreja, não. Mas eu fiz, rapaz, você é um camarada extraordinário. Eu fiquei admirado no seu concílio, como você respondeu bem. Preparei o coração dele. Você é um rapaz estudioso, tá, para receber o que vem. E ele recebeu com todo amor e humildade. Então, a gente tem que ter, e terminei ressaltando quanto ele é um rapaz estudioso e tem um grande futuro, brilhante, etc. Então, aí a pessoa ouve você com mais atenção. Precisamos, meus irmãos, aprender a elogiar com mais generosidade e com mais regularidade. A comida está boa, muito boa, diga. Se o filho fez alguma coisa legal, elogia. Né? Não elogia erro, é claro. Mas há um ditado chinês muito interessante aí, esse ditado chinês que diz assim, vamos ler esse ditado. Vamos juntos, apanhamos mais moscas com uma gota de mel do que com um barril de fel. Então, barril de fel, crítica, pisando na pessoa, você não muda a pessoa. Mas se você for doce, meigo, você ganha o coração da pessoa. E também com expressões de apreço, né? Parabéns, você é muito bom,
ou muito boa nisto, né? Caprichou, ficou ótimo, você está lindo, né? Ou então, você está, para homem, você está, pode ser lindo também, né? Então, você está bonitona, está elegante, você está cada vez melhor no que faz, e expressões de amor, eu te amo, eu te amo. Minhas filhas foram lá para os Estados Unidos e lá é muito comum dizer, e é um tal de falar eu te amo para mim o tempo todo, para mim e para a Marcilene, né? Eu falei, mas elas, quando no Brasil, não diziam tanto isso não. Eu vou mandar uma metade da igreja lá para os Estados Unidos, né? E a gente aprender a falar eu te amo mais vezes, né? Para os nossos queridos. Então, você é muito importante, você é muito preciosa para mim. Eu sinto a sua falta, sinto sua falta. Tem mulher que às vezes, você já vai sair, toda hora saindo, não sai, não só quer saber de sair. Isso não resolve. Diga para ele assim, fica mais tempo em casa, eu sinto tanto a sua falta. Pronto. Resolve-me. Eu sinto saudade. A casa fica vazia sem você aqui. É muito diferente. Agora, eu quero falar agora sobre as palavras estratégicas necessárias. Tem palavras estratégicas que são, a gente, para ser estratégica, elas precisam ser necessárias. E nem mais nem menos. Às vezes a gente fala uma coisa, mas coloca alguma coisa a mais que pronto, estragou tudo o que disse. Então até isso a gente tem que ter sabedoria. Veja Provérbios capítulo 13, verso 13. Vamos juntos. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. A si mesmo, então vai se arruinando, né? Porque falou mais do que devia, passou do ponto, falou uma coisa boa, poxa, que maravilha, né? É que nem um pregador que está pregando, coisa maravilhosa, mas ele demorou tanto que pronto, o maravilhoso foi por água abaixo. Às vezes acontece comigo, né? Os irmãos me perdoem. Mas está na hora de terminar. Então, nós devemos ter cuidado, que às vezes, depois de coisas boas, a gente deixa às vezes para o final um amargozinho que desmorona tudo, né? Então, devemos ter cuidados devemos ser cuidadosos para não falar demais, para não abrir outras frentes de conflito e nem de menos. Às vezes você fala de menos e às vezes a situação fica incompleta, a informação fica parcial e aí não tem solução. Então você tem que falar o adequado, aquilo que deve ser falado, nem de mais, nem de menos. Eu sei que isso é difícil, e aqui parece uma coisa, realmente é difícil, mas isso é uma estratégia que a gente tem que ter, para não falar de mais, nem de menos, né? E falar com muita sabedoria. Vejam só, Provérbios 10, 19, vamos juntos. No muito falar, não falta... Vejam, muito falar não falta transgressão. Se a gente fala demais, vai soltar uma coisa errada, vai soltar um palavrãozinho, vai soltar uma amargura, vai soltar uma espetada. Então, quanto menos a gente falar, não é ficar também mudo, silencioso, mas foi um assunto, não fica mastigando demais aquilo, senão você vai passar do limite. Continua, mas o que modera os lábios é prudente. Muito bem. Agora, estas palavras estratégicas, né, elas têm algumas outras dicas aí, né? Também
As palavras estratégicas são as necessárias, sem acrescentar expressões desagradáveis ou torpes. Como eu disse, Tito 2:8, vamos juntos? Da nossa boca não deve palavras torpas, mas palavras para edificação, conforme a necessidade, a fim de transmitir graça aos que a ouvem. Portanto, meus irmãos, devemos procurar ter uma linguagem sã e irrepreensível, senão nosso discurso desmorona. Podemos até falando coisas verdadeiras, mas se a linguagem não é sã, ele desmorona. Também as palavras estratégicas são aquelas necessárias, isto é, sem misturar outros assuntos e apresentar outros problemas. Procure, meus irmãos, nós devemos procurar resolver um problema de cada vez, As palavras estratégicas também, letra C3, as palavras estratégicas são as necessárias sem a gente desenterrar defunto e falhas já perdoadas do passado. Essa é uma palavra absolutamente desnecessária num certo conflito. Um conflito do passado resolvido, perdoado, não deve ser retomado. O defunto não deve ser desenterrado, senão transtorna. E na briga, normalmente, você já fez isso, tal. Então, isso é um problema muito sério, é falar demais, é focar naquele problema e não desenterrar defuntos ou falar sobre situações que já foram perdoadas. E a última tipo de palavra, palavras quebrantadas. Palavras quebrantadas. Nós devemos ter essas palavras. Primeiro, essas palavras quebrantadas são as palavras comandadas pela humildade. Quebrantada é aquele coração que é cristão, que é humilde, que é dependente do Senhor, que não é arrogante, não é prepotente, tem a doçura do Espírito Santo na sua vida. Então, pessoas orgulhosas, vaidosas, arrogantes, é difícil ouvir pessoas assim, pessoas que se acham, é difícil ouvir. Palavra quebrantada é palavra de gente humilde, que se coloca também como falho, imperfeito, como aquela pessoa com quem você estava conversando. Então, está conversando como seu imperfeito igual ao seu cônjuge, imperfeito igual ao seu filho, somos nós. E essa palavra de humildade é fundamental. Efésios 40, verso 2 e 3 diz: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Faça todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, essa é uma conversa de gente humilde. Falar com humildade, buscando a paz, buscando a reconciliação, buscando a união, não buscando vitória pessoal, seu orgulho, da sua vaidade. B, palavras quebrantadas são também palavras recheadas de graça e não de desgraça. Veja Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça, seja graciosa, dê presente aos que a ouvem. E Colossenses 4:6 diz: o seu falar seja sempre agradável e temperada com sal. Mais uma vez aqui, Paulo repetiu em Tito e aqui também, para que saibam como responder a cada um. Graça, meus irmãos, quer dizer, é um favor imerecido. Graça é um favor imerecido. Portanto, é tudo o que recebemos de bom, mesmo que não mereçamos, ou ainda que não mereçamos. Então,
falar com graça é dizer coisas, o seu marido, a sua esposa, o seu filho merecia dizer coisas muito piores, mostrar para eles toda a sua ódio, mas eles merecem isso, mas você não vai dar, né? Ou então, você por graça não dá o que eles merecem, né? Então, ou melhor, você dá o que eles merecem, você diz de forma diferente. Você procura outras palavras, mesmo que eles não mereçam. Você é uma pessoa boa, você é uma pessoa jóia, você sempre foi assim, tá? Palavras de graça e não de desgraça. Você não presta, você não sei o quê, você é desobediente. Isso são palavras de desgraça. Então fale coisas que, mesmo que ele não mereça naquele momento, mas que de alguma forma no passado mereceu. Então isso tem um poder curativo extraordinário. É ter atenção e ouvidos graciosos, mais do que mesmo que a pessoa não o mereça. Ele não merece, mas eu vou responder com carinho. Vou responder com carinho. Vou responder com ternura. Vou responder com educação, com gentileza. E por último, palavras quebrantadas são acompanhadas de misericórdia. Misericórdia. Efésios 4:32 diz: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo Jesus. Misericórdia é compaixão. Misericórdia e compaixão é você assumir o lugar do outro. O outro está errado, é você, mas por que ele errou? O que será que o levou a fazer isso? Onde eu estou falhando, talvez, para que ele erre assim? Então você começa a entrar no coração das pessoas, palavras cheias de misericórdia, colocando-se no lugar do outro e estendendo, então, tentando entender as razões do seu erro e não somente atacar o erro. Misericórdia é tudo o que não recebemos, mesmo que a gente mereça. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Não é só a graça, é a sua misericórdia. Nós merecemos ser destruídos, culpados, mas Deus é misericordioso e não faz. Então, esforcemos-nos, meus irmãos, para não falar tudo o que o outro merece ouvir. Exercitemos o perdão completo, mediante o arrependimento daquela pessoa. Ele ou ela merece ouvir coisas ruins, mas você não vai responder desta maneira, com palavras agressivas, mas vai tentar colocar a sua palavra no lugar certo. Portanto, meus irmãos, concluindo tudo que a gente tem dito nessa caminhada, você, antes de falar qualquer coisa, pergunte sempre para você perguntas fundamentais antes de falar. Tá bom? Vamos lá. Perguntas fundamentais antes de falar. Ok? Então, vamos lá, vamos juntos nessa? Desde o início. Primeiro, tenho certeza de que vou dizer é a verdade? Não estou exagerando? 2, estou a par de todos os fatos? 3, o que vou dizer vai trazer edificação, conserto e união? 4, o que vou falar vai ajudar a acalmar ou vai atrapalhar e magoar? É construtivo ou destrutivo? 5, esta é a melhor hora para eu dizer isso ou será melhor esperar uma hora mais apropriada? 6, minha atitude, postura, tom de voz estão certos, adequados? E 7, as palavras que usarei são as melhores possíveis para transmitir o que quero? E termino com este belo versículo do Salmo, 2 versículos do Salmo 34, verso 13 e 14.
Guarda a tua língua, vamos juntos? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano. Aparta-te do mal, faz o bem, procura a paz e segue-a. Amém?